Pronto, já estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos, em especial a todas hoje, porque a gente tem uma live muito feminista hoje no Facebook. É uma live para falar sobre política para as mulheres em Cubatão. Para isso, eu convidei duas grandes amigas minhas, a Carol Torres e a Erenita Barbosa. A Carol hoje é presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina e a Irenita a vice-presidente. A gente já tem alguns anos assim de caminhada juntos, né, pela defesa das mulheres em Cubatão. Desde que eu voltei de Brasília em 2016, eu comecei a fazer um trabalho na cidade para colocar de pé um projeto que é um projeto assim muito querido meu, porque eu participei já em São José dos Campos, construí esse projeto em Brasília também, que é o Promotoras Legais Populares. E eu, quando voltei para minha cidade, eu falei, não é possível, né? Eu tenho que ter um projeto das promotoras legais aqui em Cubatão. E eu procurei essas mulheres maravilhosas, mulheres fortes, empoderadas, que nós temos na cidade, e encontrei muito apoio na Irenita, na Carol, na Paloma, na Cristina, na Cleide, né, na Mônica, e com elas a gente formou essa coordenação do projeto, né, que consiste num curso de formação para mulheres em direito e cidadania. Esse curso tem o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, até porque eu era, né, até há pouco tempo, presidente da Comissão da Mulher Advogada local, mas também sempre tive o apoio, né, do nosso presidente, André Izzi, da nossa secretária-geral, doutora Patrícia Luz, e de todas as colegas também que estão na Comissão da Mulher Advogada, que são muito ponta firme, têm colaborado, vão dar aula no curso. Foi uma experiência linda, né? Nós já formamos 2 turmas de promotoras legais populares. Esse ano, infelizmente, tivemos que suspender, nem tanto pela pandemia, né? A decisão de suspender o projeto se deu porque muitas de nós vamos ser candidatas, né? Eu sou pré-candidata a prefeita da cidade, e mais 4 colegas da coordenação são pré-candidatas a vereadora, por partidos políticos diferentes, o que é muito bacana, que mostra essa pluralidade, essa diversidade que está sempre presente entre as mulheres, né? As mulheres são muitas, né? E, bom, a gente já tem algumas pessoas aqui, eu sempre faço essa introdução um pouquinho mais longa, para esperar o pessoal entrando, né, sabendo que a live está no ar. A gente já tem aqui, olha, a Cristina, Carlos, dando boa noite. A Cristina é uma colega, servidora aposentada, já, e está sempre prestigiando. Temos aqui, ó, uma grande liderança, a Joelma, Joelma, liderança comunitária, maravilhosa, assim, companheira do Partido dos Trabalhadores, e faz falta ela, né? Na próxima turma das promotoras legais populares, a gente tem que trazer a Joelma, porque a Joelma já é uma promotora nata, ela só precisa ganhar o certificado. A Dulce, querida, a Dulce também, minha colega, servidora, trabalha comigo aqui na prefeitura, e está sempre colaborando, inclusive com esse projeto das promotoras, viu, Erenita e Carol? Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes, assim, tinha que mandar ofícios, né, entrar em contato com a delegada. Eu sempre partilhei essas tarefas com a Dulce, ela sempre me ajudou, e permitiu, né, que as coisas acontecessem tão rápido e tão bem, porque a Dulce, além de ser uma servidora pública, ela é uma cerimonialista, né? Ela sabe, entende tudo de cerimoniais, e ela tem sempre todos os eventos, ela sempre que me ajuda e me orienta como fazer. O Alexandre Vargas, aqui está eu dando boa noite para mim mesma. Deve ser o meu irmão ou a Thaís, porque eles têm a minha senha, eles são editores da minha página, e às vezes eles se confundem e eles entram achando que estão falando o nome deles, mas estão falando por mim, ó. Tá vendo o Daniel aqui? É suspeito, acho que foi o Daniel que deu boa noite errado ali. A Lena também participou muito, também é uma grande liderança feminina, participou do projeto, das promotores.
E é isso aí. Bom, então já temos aqui com a gente 15 pessoas nos ouvindo, e esse número vai crescendo. Em geral, a gente tem cerca de 30, 40 pessoas nas nossas lives, o que tem nos feito assim, muito feliz. É um número bem significativo, ainda mais que nessa pandemia a gente tem uma profusão de atividades acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu sei que eu disputo aí com vários artistas que estão fazendo live, e pessoas muito importantes no cenário nacional. Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que me acompanham aqui, que estão sempre dando essa força, né, prestigiando. E eu peço mais uma vez que quem ainda não fez, né, que curta a minha página, compartilhe nas suas redes sociais essa live, para que essa informação que a gente vai debater aqui, ela chegue em mais pessoas. Esse é o grande desafio da internet, é você conseguir furar sua bolha, né, porque os algoritmos, eles te limitam muito o alcance. Então, a gente está aqui falando para os nossos amigos, mas a gente quer falar para a cidade toda de Cubatão. E, para isso, a gente precisa da colaboração e da ajuda de vocês, compartilhando essa live, né, esse vídeo, nas suas redes sociais. Bom, Carol, você que é presidenta, vou começar por você, que você é chefe aqui, nossa chefe, né? Eu falo do projeto, né, mas eu também sou membro do Conselho Municipal da Condição Feminina, e a Carol é minha chefe, minha presidenta lá. Eu queria que a Carol contasse um pouco, né, como foi esse processo de reativação do Conselho, porque a gente sabe, né, Carol, que ficou muitos anos, né, sem um Conselho da Condição Feminina, nós tivemos que reorganizar esse Conselho. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, que você esteve à frente dessa história desde o início. Sim, quero primeiro desejar boa noite a todas, agradecer o convite, dar uma boa noite também a Erenita, que é minha vice-presidente hoje, e falar do nosso começo, né? A gente começou sendo da comissão organizadora, para estar reativando. Estão me ouvindo bem? Sim. Muito bem, perfeito. Tá. A gente começou no comecinho de 2018, no início, fazendo uma reativação do conselho, onde a gente montou uma comissão organizadora. Eu fazia parte na época, junto com a Cristina Oliveira, tinha a Érica Vessosa também junto, tinha a Sueli, tinha um grupo de mulheres junto com o governo, e ali a gente teve várias reuniões praticamente no começo do ano todo, vendo como a gente ia fazer melhor as pré-conferências, o público que a gente ia atingir, porque a gente queria trazer mulher não só de um bairro, mas sim de Cubatão todo, já que já tínhamos muito tempo que o conselho estava desativado, e muitas das mulheres não sabiam nem para que a gente estava reativando este conselho e qual seria a nossa função naquele momento. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer em alguns bairros, fizemos na Ilha Caraguatá, Bolsão 8, fizemos no Casqueiro, na Vila dos Pescadores, no centro, aqui na Câmara Municipal. Tivemos bastante mulheres, a gente conseguiu pegar um foco bastante, tiramos mais de 100 propostas em cada pré-conferência, e aí a gente levou esse conhecimento para elas fizeram propostas para a gente, e a gente marcou a nossa conferência municipal, que foi em julho de 2018 já a conferência, que foi aqui na Câmara, foi a 7ª conferência municipal, onde aqui das mais de 100 propostas, a gente conseguiu aprovar 71. Na plenária, a gente foi feito já a votação, para quem participou das pré-conferências, podia se eleger para ser candidata do conselho, e lá nós fomos eleita a conselheira no Conselho da Condição Feminina. Somente em janeiro de 2019 que a gente conseguiu tomar posse, não entendíamos pela essa demora. Sim, porque assim, a sociedade civil se organizou, conseguiu em 6 meses fazer várias reuniões no bairro, né?
conseguiu fazer uma conferência municipal, elegeu representantes. Quero lembrar que das 11 representantes da sociedade civil, 9 eram ligadas ao projeto PLPs, o que muito nos orgulhou. A gente foi lá e dominou, né, a conferência. Foi. No bom sentido, né? Claro, no sentido de que é um curso que desperta, né, as mulheres para a participação política. E só que aí ficamos, né? O prefeito não nos nomeava, né? Ficaram 6 meses. Não. A gente sem poder fazer nada. O que até desestimulou muitas mulheres que estavam assim mobilizadas, acabaram se desestimulando, né? Voltando para sua vida, né? Desacreditando naquele processo. Foi desrespeito mesmo. Foi desrespeito e não acreditar. Na minha opinião, é não acreditar na política pública para a mulher. A gente teve que fazer uma pressão muito grande para receber uma posse de algo, sim, não valorizar. Foi uma pressão muito grande para a gente, que a gente não estava fazendo favor nenhum para eles. A gente só queria nossa posse para a gente poder continuar, tomar as ações que um conselho deveria fiscalizar, né? Fiscalizar, qual a principal tarefa, né? Fiscalizar o executivo. Eu acho que era isso mesmo, né? O prefeito não queria, talvez, a gente no pé dele. Mas eu me lembro, aí a gente tomou posse em janeiro, né? No meio das férias, muita gente de férias, a gente teve uma volta das férias, vamos tomar posse. Aí foi uma correria, inclusive. E aí ainda teve questionamento, aí nós elegemos a mesa diretora, né? Que foi a presidente Cristina, e você como vice, né, Carol? Isso, e eu me lembro na época... E o governo questionou isso de novo, lembra? Não queria aceitar. Questionou muito, porque eles não queriam a sociedade civil na mesa diretora, só que também não tinha ninguém do governo que queria fazer parte, porque foi aberta a votação, tinha pessoas ali, e aí acabou ficando na nossa mão. E aí a gente vem tentando trabalhar, né? Porque a gente não conseguiu, mesmo assim, trabalhar, que conseguimos ainda ficarmos lá como se nosso conselho não tivesse ativo. Se fosse, talvez, em outras mãos, ele nem andaria de fato. A gente ainda insiste, que nós somos umas mulheres de luta, vamos atrás, brigamos, falamos, protocolamos, mas mesmo assim a gente ainda não é ouvida, como a gente deveria ser. É bom. Deixa eu passar a palavra aqui para a Irenita. Para a Irenita também dar. A Irenita vivenciou todo esse processo também, desde o início com a gente. E mais que isso, né? A Irenita tem uma bagagem, porque ela já foi secretária municipal de assistência social, né? Da SEMAS, que é justamente a secretaria a qual está vinculado hoje, né? O Conselho Municipal da Condição Feminina. E aí, como é que você vê esse processo, Irenita? Assim, qual que é a tua opinião assim, sobre o que aconteceu, né? E também diante da tua experiência, assim, o que a gente perdeu? Então, vou dar boa noite para todo mundo. É um grande prazer. Desculpa, tem pessoas dando recados especiais para a Irenita aqui. Os fãs da Irenita estão aqui. Um abraço do Serafim. A Edna Araújo também, olha lá, especial Erenita. A Erenita faz mais sucesso que eu aqui. Ai, meu Deus. Ai, a Adélia vai prefeita já. Tô brincando. O Atanalgildo é meu amigo de Brasília, olha aí, tá me acompanhando. O Antônio José, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, um pré-candidato a vereador, deficiente visual. Eu não sei se outros partidos têm, mas nós, na nossa chapa, é um motivo de muito orgulho para nós. Nós temos o Antônio, né, que é um deficiente visual e que está representando aí a força, né, do homem de superar aí todas as dificuldades. A Sônia também dando boa noite, e a nossa querida Marli, que também é promotora legal. Marli. Marli. Vai, Erenita, desculpa, só para... Então, gente, é assim, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer o convite, falar um pouquinho que, assim, dentro dessa história, né, eu sou a mais velha aqui, e aí queria fazer um pouco o resgate, né, o resgate histórico disso. Esse conselho, ele nasceu em 86, então, se a gente for ver, ele, nessa época, ele era um conselho inovador, né, já em 86, algumas mulheres já lutaram para que existisse um conselho que defendesse a questão da mulher.
Durante esse tempo, teve altos e baixos, né? Durante esse processo, o Conselho teve grandes avanços, desanimou, e muitas vezes a gente fala isso, o quanto é importante ter mulheres motivadas para poder, de repente, segurar a bandeira quando alguém cansar, segurar o bastão quando alguém cansar. Então, foi um processo, essa conferência foi a 7ª conferência, então, tiveram outras antes, e nesse período teve isso, momentos que o Conselho foi muito importante, defendeu grandes lutas, teve conquistas, e teve um momento que deu uma cansada, e aí saiu, e aí ficou desativado, porque para o governo, na verdade, não existe um grande interesse de manter o Conselho, embora ele esteja na Constituição, os conselhos. O Conselho da Mulher, ele não é que até hoje tem um recurso garantido, né, no orçamento, então ele tem um orçamento, mas é uma estimativa de orçamento, ele não tem, como a saúde e a educação, uma obrigatoriedade. Então, isso ocorre um desinteresse, né, do governo, a não ser que seja um governo realmente comprometido com a participação social, com as classes minoritárias, e que a mulher não é uma classe minoritária, porque a gente hoje avalia que nós estamos, se é 130 mil o número de habitantes de Cubatão, nós já estamos com mais que 50%. Então, hoje nós já somos, inclusive, a maioria. Então, a gente tem que mostrar realmente essa força enquanto maioria. Em 2009, fazendo uma das grandes conquistas, né, que já vinha de outras conferências, era ter um abrigo para mulheres. Na verdade, a proposta inicial era isso, era um abrigo para mulheres, que Cubatão não tinha... Vítimas de violência, né? Isso, um abrigo para mulheres vítimas. Cubatão não tinha esse equipamento, como até hoje oficialmente não tem, e nós passávamos por um processo muito difícil, principalmente quando você precisava acolher uma mulher que tinha crianças. Então, a mulher, você tinha que tentar ver um outro lugar, e as crianças, às vezes, abrigavam no abrigo, no acolhimento de crianças. E aí era uma outra violência, você separar a mãe do filho. Várias vezes, então, assim, voltando para quem não me conhece, sou assistente social aposentada da prefeitura, então a gente tinha, assim, era uma necessidade do serviço e era uma necessidade das mulheres que apresentavam isso. E aí, em 2009, na gestão da prefeita Márcia Rosa, ela fez um acordo, né, com a Petrobras, que ela construiria esse equipamento. E no início a gente pensava que o equipamento iria atender, até por conta de... Na época eu estava na gestão e até por conta de recursos, né? Você tem que otimizar recursos, que nós reuniríamos as meninas, porque nós tínhamos um abrigo feminino que ficava ali próximo ao pátio, na rua Fernando Costa, para quem conhece Cubatão, e ali não era um local adequado por ser afastado, então as meninas podiam... Às vezes tinha até certo assédio por conta de desempregados, então a localização não era boa. Então nós pensávamos nisso, de ter um equipamento que acolhesse as meninas e que fosse um abrigo, e que a gente falava, um abrigo regional, porque também tem essa questão que o abrigo ele não pode ser uma situação de violência extrema, como o Cubatão é pequeno, todo mundo sabe onde é. Mas a gente discutia isso, não, podia atuar regionalmente, você trocar uma situação de extrema violência, de risco de violência, você mandar para uma outra cidade e receber. Então, era uma troca. Você tinha uma moeda de troca, que até então a gente só trabalhava do favor, né? E aí, nós conseguimos essa construção, foi um grande avanço. Nessa época, já tinha um outro conselho que acabou assumindo a gestão, entre aspas, né? Acabou assumindo alguns debates em função do direcionamento desse equipamento. A partir daí, entendeu-se depois que não seria esse abrigo, que lá não funcionaria o abrigo, embora o prédio ele tenha o arquiteto ele construiu, você pode ver que tem suítes, né, e tem ele foi pensado um pouco nessa linha. Mas aí deram uma outra direção que também é necessária, um centro de referência da mulher. Mas aí pensou-se o seguinte, esse centro de referência com apoio psicológico, jurídico, e algumas ações voltadas para a mulher. Então, seria realmente a referência. Quando você fala em centro de referência, é a referência para a mulher. Só que isso também não vingou.
né? Então, na verdade, assim, o equipamento ele foi construído, mas ele nunca funcionou de fato com a proposta inicial, que era ou o abrigo ou o centro de referência da mulher. E por aí passaram vários, né? Mudou gestão e esse equipamento ficou realmente totalmente desativado. E por conta da necessidade de espaço para outros serviços, foi ocupado por outros serviços, que precisam de ter um espaço, a gente não nega isso. Só que, assim, desvirtuou a finalidade e a necessidade do centro de referência continua. Então, enquanto conselho, né, enquanto órgão de participação, nós precisamos muito de ter essa força política. Nós exercemos essa força, só que, assim, não existe uma participação do governo nesse conselho. E aí é uma pena, porque, assim, e eu até avalio, porque eu já fui gestora... Não existe, ó, só para deixar claro, não existe porque eles se omitem, né? Porque o conselho, sim, a lei que criou o conselho prevê que é um conselho paritário, então ele tem participação, né, da sociedade civil, maior parte, e eu acho que eram 6 representantes, se eu não me engano bem, do poder público. Então, mas eles nunca foram indicados, né, pelos respectivos titulares dos seus órgãos, educação, saúde, assistência, mas eles faltam muito às reuniões, alguns nunca compareceram, né? E aí, Paulo, não dá para entender, porque assim, eu já ocupei cargo de gestora, né? Não dá para entender, porque na época a gente tinha isso. Se você é gestor, você tem todo o interesse de saber o que está sendo discutido, né, para você encaminhar. E, na verdade, o conselho tem isso. Ele aponta diretrizes, o conselho não é executor. Outro dia a gente viu uma moça criticando, porque vocês não fizeram nada. Só que não é o conselho que executa. Quem executa é o Poder Executivo. Né? Nós fiscalizamos junto com a Câmara, né? A Câmara tem o poder também de fiscalizar e nós também, de apontar diretrizes. O Conselho, na verdade, o nome diz, é conselho, é aconselhar, apontar diretrizes, né? Dizer o que não está funcionando. E nós não conseguimos, e assim, é uma falta de, a gente entende mesmo como uma falta de interesse, falta de vontade política, falta de perspectiva, de olhar a política da mulher, né? A política para a mulher, como uma política importante, que hoje a mulher tem mais que 50% dos votos. Então, a gente tem que mostrar essa força, sim. Verdade. Ó, você falou em várias coisas importantes aí, Irenita. Eu queria destacar uma, que é, primeiro, o fato de a gente precisar de um equipamento que abrigue as mulheres vítimas de violência. A gente sabe que a violência contra a mulher, ela é grande. Enquanto a gente está aqui, nós vamos ficar 1 hora nessa live, várias mulheres, né, no nosso país vão estar sendo violentadas, né? Esse é um crime que acontece por minuto, né? Não é algo esporádico na nossa sociedade. Infelizmente, a gente tem uma sociedade machista, patriarcal, e isso é uma ponta de um iceberg, né? Que a gente sabe que a violência física, ela aparece e revela, muitas vezes, um conjunto de violências moral, psicológica, patrimonial, que as mulheres sofrem, né, e que acabam sendo naturalizadas, né, nas relações, né, entre homem e mulher, né, mas não só entre homem e mulher, também mulher com mulher, né, a violência doméstica, ela acontece em qualquer tipo de relação. Mas, então, primeiro, assim, é necessário a gente ter esse tipo de equipamento público, de abrigamento, de atendimento às mulheres vítimas de violência. E nós não temos nada. Eu também acho, você falou bem, a gente não precisa ter a casa-abrigo em cada município do Brasil. Até porque nós temos 5.568 municípios, a grande maioria deles são municípios pequenos, com menos de 20 mil habitantes. Então, esses municípios não precisam ter um equipamento como esse. Pode ser um equipamento regional, mas é preciso que exista. E que exista uma rede de atendimento que vai encaminhar essa mulher para esse equipamento regional. E é até desejável, né, que o abrigo ele não fique perto do local onde ela mora, porque tira ela do ambiente da violência, dificulta, né, que o agressor vá atrás, né, persiga, ameace. Então, é muito interessante. Agora, então a gente precisa primeiro resgatar. Esse abrigo, ele precisa ser
secreto, né? Ele não pode ser um órgão público com nome, assim, aqui é abrigo de mulheres vítimas de violência. Então, é um equipamento que ele é sigiloso, né? O seu endereço é sigiloso, mas é importante que ele exista, e eu também acho. Talvez Cubatão não precise ter, mas a gente precisa entrar num acordo com os municípios da região para saber qual Santos tem. Santos pode ceder o uso, né, para atender as mulheres vítimas de Cubatão? Pode. O que nós podemos dar em troca? É o que você falou. Se a gente não tem uma casa-abrigo, a gente pode ter um centro de referência, a gente pode oferecer o quê para Santos, né, em troca dela atender as nossas mulheres vítimas de violência? Capacitação, né, cursos, e a gente tem um equipamento lá maravilhoso, né, mesmo. Com toda a estrutura, as pessoas, assim, é de primeiro mundo, né, com um salão, com quartos, suítes, um espaço, por exemplo, que poderia estar sendo usado para cursos, né, são dois mini auditórios, um no andar de cima, um no andar de baixo, né, no térreo. Então, assim, eu acho que não demanda dinheiro, porque já está pronto, já está construído, é isso que eu não entendo. Né? Por que não fazer? Né? Eu acho que é uma política mesmo deliberada, sabe, de não querer ampliar a assistência social, não querer ampliar não criar esse tipo de demanda. É mais fácil você esconder, né? Eu sinto também na cidade de Cubatão, às vezes, muita resistência de grupos evangélicos, religiosos. Eu não quero generalizar, porque tem muita gente maravilhosa, né, que inclusive que nos apoiam, mulheres até assim feministas, tal, que são também evangélicas, né, como eu sou católica. Eu até vou fazer uma live essa semana, gente, sobre fé e participação política, que eu acho que é um tema assim que merece muita discussão. Mas eu quero lembrar que assim, o que a gente tem assistido na nossa cidade não é essa relação positiva entre fé e política. A gente tem visto muitas vezes as pessoas usarem da fé para transmitirem valores políticos contra a participação das mulheres, né? Normalizando a violência, né? Então, eu lembro já de denúncias, por exemplo, na delegacia da mulher tinha um escrivão que a mulher chegava lá vítima de violência, ele vinha com um discurso, não, reza para Deus, ora, né, só voltar para casa, como isso, em vez de apoiar, né, e acolher aquela vítima, ele culpava ela, né, não, você tem, Deus fez assim, você tem que aceitar, agora você casou. Então isso a gente não pode admitir. Acho que o Estado é laico, né, a gente tem que defender que as pessoas têm sua liberdade de crença, mas elas não podem impor a sua opinião, né, moral, sua opinião religiosa a uma política pública de Estado. E isso tem acontecido na nossa cidade e na prefeitura. Eu me lembro bem, você lembra quando a gente começou o projeto das promotoras legais, que um pastor ligou para o prefeito e falou, olha, não apoie esse projeto porque elas são a favor do aborto. Eu me lembro bem disso, nunca vou esquecer. E coisa que nem é verdade, né? A gente tem uma aula sobre direitos sexuais e reprodutivos. Ninguém é a favor do aborto. Ao contrário, a gente quer que as mulheres sejam esclarecidas, sejam informadas, para que elas não precisem recorrer a esse tipo de medida, que elas tenham o direito de decidir, né, se querem ser mães, direito de decidir sobre o seu corpo, né, sem ter que submeter a esse tipo de prática, que é uma prática violenta contra as mulheres, né, que muitas vezes leva à morte delas. Então, isso eu acho que são duas coisas que eu queria destacar, que você falou, que a gente precisa evoluir, a gente precisa começar a discutir na pauta política, e por isso que eu estou trazendo esse tema para a gente debater aqui numa live minha. Eu sou pré-candidata, né, e eu quero incorporar no meu programa de governo políticas que possam atender as mulheres e que possam permitir que elas tenham uma vida com dignidade, uma vida feliz, né? E a gente tem equipamento para isso, é isso que me deixa nervosa, porque a gente tem equipe, né, muito boas na prefeitura, as assistentes sociais, né? A Cubatão já foi conhecida como referência
nessa área de assistência social. As melhores profissionais estavam em Cubatão, né? Todas equipe da Erenita. E hoje em dia a gente vê essas mulheres, né, profissionais não sendo valorizadas, né, sendo colocadas de lado, não dando espaço, né, para que elas possam colaborar com a política pública. E nem espaço para o... Eu vou parar de falar, desculpa. Só uma coisa, é que esse tema eu gosto muito dele. E nem espaço para participação social, né? Outra coisa que a Carol falou bastante, né? Por que o governo não vem discutir com a gente? Se a gente... Olha, tudo que eu mais quero, se eu for prefeita dessa cidade, é ter uma equipe, como nós temos hoje no Conselho Municipal da Condição Feminina, disposta a trabalhar voluntariamente comigo para executar as políticas públicas. Nossa, que coisa melhor que isso? Uma pessoa trabalhando de graça para mim, comprometida como a gente faz, com o meu governo. Não, é impossível, assim, Então, mas vamos lá. E é muito triste a gente falar quando se fala de CRM, porque na época da inauguração a gente ainda éramos a única cidade da Baixada Santista que tinha um órgão como esse, né? E foi muito bem equipado na época da sua inauguração. Fala, Elenita. E aí a gente fica muito triste de não ter esse estímulo da participação, né? Porque, assim, é o que você falou, a ação é voluntária. Por exemplo, tem gente que acha que conselho é remunerado. Não, é uma ação voluntária, existem os técnicos, né, os funcionários que são do órgão gestor, que são da prefeitura, mas a sociedade civil, ela é voluntária. Então, e durante todo esse processo, durante que eu falei, nós estamos na 7ª conferência, passaram outras pessoas que são pessoas que eram aguerridas. Eu queria, inclusive, Paula e Carol, deixar uma mensagem de fé, de confiança para Dalva Nascimento, que foi presidente do Conselho antes. Ela tá internada, está com Covid, e que foi uma guerreira, né? Então, muitas vezes a gente fala, hoje estamos nós, mas muitas mulheres estiveram antes. E queremos nós que muitas outras se fortaleçam para que venham e que ajudem na luta, porque a luta não é fácil, ela não é tranquila, porque vida de mulher não é tranquila, né? Hoje eu estava tentando falar com a Carol para pegar a lista, né, do que saiu da última conferência, e a gente viu o quanto as mulheres participaram, o quanto elas apontaram das necessidades. Em todas as pré-conferências saiu a necessidade do Centro de Referência da Mulher, além da questão do emprego. Em todos os bairros. Porque mulheres são arrimo de família, então a questão do emprego. Então, assim, o conselho, ele é importante para apontar essas diretrizes. E o governo, se fosse inteligente, parava e pensava, não, vou ouvir e vou dizer, tudo bem, não dá para atender tudo, não dá para atender tudo em 2 anos, 3, mas, olha, eu consigo atender isso e isso. Mostra alguma coisa, mostra vontade. De forma gradativa. Então, e é isso que a gente não tem. Sim, mas a gente fica bem triste, porque, inclusive, quando a gente assumiu no começo lá de 2019, a gente chegou a mandar, inclusive, protocolar as propostas para o governo, chegamos a protocolar na assistência, chegamos a protocolar no próprio gabinete, para ver se chegava mais rápido até o prefeito, mas nunca tivemos um respaldo de nada. Nenhuma resposta. Nenhuma resposta, nenhum, né? Nada. É muito triste. E não é só referente a isso, não. É referente a qualquer coisas que a gente apontou, tiradas em reuniões, porque a gente faz reunião mensal, a gente se reúne, tira propostas, as reuniões são abertas à população, não só às conselheiras, porque tem muitas pessoas que falam que a gente é um grupo oculto, que não abre para ninguém estar participando. Não, é tudo divulgado, é tudo lançado antes, é aberto. As nossas reuniões sempre aconteceram num local super fácil acesso, inclusive dentro do CRM, onde nós lutamos para, já que estava sendo ocupado por diversas áreas que não eram para estar ali, nós lutamos para ter nossa sala lá dentro, e graças a Deus a gente conseguiu, com esforço nosso mesmo, porque foi uma batalha, tivemos que organizar, limpar. Falando disso, né, que nós fomos lá, né, limpar, carregar lá a Cristina, Vera, né, que são as mulheres que nos antecederam, né, que lutaram pela reativação desse conselho.
E eu acho importante. Sim, foi nossa presidente até agora. Eu acho importante destacar que a Cris também inovou nessa coisa de colocar no Face, de divulgar, porque antes você divulgava, as pessoas tinham que ter interesse de, não, ela coloca lá. Então, assim, é uma forma de mobilizar pessoas. Então, claro, e eu... Né? Tá falhando um pouquinho o seu áudio, Erenita, mas eu acho que é o problema da internet. Mas, Carol, eu acho até importante você explicar aqui como é que vocês estão fazendo agora, né? Como vocês não, né? Como nós estamos fazendo agora com as reuniões na pandemia. A gente decidiu não parar. Eu faço parte até de alguns outros conselhos, e os outros conselhos chegaram a parar, mas nós decidimos que a gente não íamos parar, e a gente continuou fazendo live, através de transmissão ao vivo, por lives, a nossa reunião, e continuamos tirando proposta, e continuamos encaminhando as nossas reivindicações. Mas é uma pena que a gente não tem respaldo algum, mas pelo menos a gente tenta, então, né? Mas eu acho que mostra, né? Mostra a nossa garra, eu acho. Porque ó, isso aí, a gente reativou esse conselho, a gente nunca deixou de fazer uma reunião, as nossas reuniões são mensais, todas elas são oficiais, porque elas são publicadas no Diário Oficial. São divulgadas no edital. O edital com antecedência, e são publicadas. Depois a ata também é publicada. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Acho que a história vai registrar isso, né? Infelizmente, este governo, o prefeito municipal, não fez nem o mínimo, que foi participar das reuniões, ouvir as propostas, né? Muito menos se comprometer com elas, porque ele nem quis nos ouvir, ele simplesmente virou de costas para o Conselho Municipal da Comissão Feminina. Não te interrompendo, mas não só prefeito, como também vereadores também não deu respaldo nenhum a nós. Pois lá, eu não sei se ainda consta sendo as mesmas pessoas, mas lá a gente tem uma comissão de vereadores e temos uma comissão que fala sobre políticas públicas para mulheres, e nós chegamos a mandar, acho que mais de 2 ou 3 ofícios, pedindo para que a gente fizesse uma reunião, nós da mesa diretora do conselho com esse grupo deles lá, que se não me engano na época era a Érica, o Ivan, e se eu não me engano acho que o Queixão. Isso, e o Queixão, e acho que mandamos uns 2 ou 3 ofícios e nunca tivemos nem uma resposta também. E a gente queria juntar aí forças, porque a gente sabe que nós não podemos fazer nada, a gente só pode fiscalizar, mas se a gente tivesse uma junção da Câmara, da Prefeitura, seria muito bom. Inclusive, quando a gente assumiu o conselho, a gente não tinha nem sequer uma diretora de mulheres, que hoje não é mais diretora, é assessora, né? A gente não tinha nem esse respaldo naquela época. E você vê que assim, o descaso, né, dessa administração era tão grande com o tema que ele não se deu nem o trabalho de nomear uma pessoa para um cargo, né? O cargo ficou vago, né? Durante anos, né? Ficou esse cargo vago. Quando a gente assumiu, ainda tinha, acho que uma moça indicada, mas nós chegamos a procurar por diversas. Chegamos a procurar por diversas vezes para estar ajudando e apoiando, inclusive nas pré-conferências e conferência, mas muito feio, não tivemos nem ela na nossa conferência, porque ela era desvio de função. Então, Carol, isso que você está falando tem muito a ver com o que o Caio chama atenção aqui. Por que a Câmara, né, o nosso Legislativo, também, né, não dá ouvidos ou não é sensível à causa das mulheres? Provavelmente porque não tem mulher lá, né? Nós só tínhamos a Érica isoladamente, né? E hoje, como a Érica não foi eleita, ela era suplente, né? Assim que o César voltou, né, para assumir seu cargo, ela saiu. Então, hoje são 15 cadeiras na Câmara, todas ocupadas por homens. Eu sou a única pré-candidata mulher até agora. Nenhum partido político, nenhum dos outros apresentou uma mulher como pré-candidata a prefeita, né? Então, você vê que a gente realmente assim está devendo, eu acho, em termos de representação. Como a Erenita falou, nós somos a maioria, nós somos mais de 50% da população em Cubatão. Somos mais de 50% dos eleitores em Cubatão. E não temos
nenhuma representatividade, não é nada, não é Sim. pouco, é nenhuma. Que seria nem muito bom, porque é um olhar da mulher, né? Então isso... falando em representatividade, outra grande mulher que já assumiu a Câmara, que muitos nos orgulha, é a Rose que Sim. foi já vereadora da nossa cidade, né? E ela está chamando a atenção aqui para o espírito metropolitano da política, que foi o que a Erenita mencionou, que a gente pode estruturar, né, essa rede de assistência à mulher vítima de violência regionalmente. E isso é o melhor mesmo, porque você economiza custos, você compartilha os custos e economiza os recursos públicos, né? Otimizando a estrutura que cada cidade pode oferecer. Agora, é importante ter essa articulação entre as cidades para que esses equipamentos sejam usados, né, em rede, eles possam se complementar, assim como a gente faz no Sistema Único de Saúde, né, no SUS. Você não tem todas as especialidades, né, em todas as cidades, você tem referências, e aí você vai, né, tem um sistema CROSS, né, que regula essas referências, e aí assistência, a Erenita pode até falar melhor que eu, mas o sistema de assistência social, ele se estruturou muito à semelhança do SUS, tanto é que ele chama SUAS, né, Sistema Único de Assistência Social. Então eu acho que a política para as mulheres, como uma política social, né, ela pode ser trabalhada desse ponto de vista metropolitano ou regional, como a Rose aqui destaca, não é, Erenita? Então, eu queria saudar a Rose, foi uma grande vereadora, uma grande liderança, né, uma mulher, assim, eu estava até outro dia, eu estava lendo as leis que ela pautou, e ela tinha muito esse olhar mesmo, né? O olhar na questão do câncer de mama, da questão da pessoa com deficiência. A Rose realmente, nós estávamos muito bem representadas com ela na Câmara. E o que eu gostaria mesmo é que a gente tivesse esse olhar para que a gente conseguisse, pelo menos, meio a meio na Câmara, né? Se a gente não conseguisse a maioria na Câmara, mas que a gente conseguisse pelo menos 6 cadeiras, né, de vereadoras para poder dar esse suporte, né, para poder ter esse olhar. E na relação dessa ação metropolitana, realmente, o SUAS, ele foi inspirado no SUS, e nós precisamos ter uma moeda de troca, porque você não pode só pedir vaga para o outro município e não oferecer nada, você tem que ter, né, e nós não temos, ela ficava sempre passando o chapéu, quando você também não pedia para as entidades, para as organizações sociais, um favor de abrigar alguma mulher, porque o município também não custeava vagas nem no próprio município, né? Hoje está aberto, né? Hoje, que teve um tempo que as organizações só atendiam homens e era voltada para a população em situação de rua. Então, se você tinha uma mulher vitimizada, eu cheguei, enquanto gestora, a pedir, implorar para que o presidente de uma entidade aceitasse uma mulher que precisava de um abrigo. Então, nós precisamos estruturar melhor isso e rever. Para isso, precisa que tenha vontade política. Então, até hoje, né, Erenita, quem tem feito esse papel que deveria ser da prefeitura é o conselho. O conselho que tem ido, né, apoiar as mulheres. A Cristina foi várias vezes, né, a lá assistir uma mulher vítima de violência, se reunir com órgãos públicos, buscar vaga, né, em abrigo. Isso não é o papel do conselho, a gente faz com prazer, né? Eu, por exemplo, lá na OAB, né, consegui criar o plantão de atendimento jurídico às mulheres vítimas de violência. Então, a gente tem mais esse serviço à disposição, né, para colaborar numa rede de assistência. E eu me dá assim, muita angústia ver que essas ofertas, né, esses recursos que nós temos na cidade não são utilizados de forma coordenada. E não é utilizado por falta, eu quero deixar bem claro isso, por falta de vontade política, porque não precisa de dinheiro, não precisa de recurso, né, são equipamentos que nós já temos, são recursos humanos ou financeiros, né, que nós já temos através de parceria, seja com a AB, seja com as entidades do terceiro setor, né, Casa de Emaús e tantos outros que poderiam estar servindo muito melhor. A gente olha para nossos municípios vizinhos, até para ver como não é uma questão de disputa também partidária. Olha para Praia Grande.
Praia Grande é um prefeito do mesmo partido do nosso prefeito em Cubatão. Então, eu não estou fazendo uma crítica porque eu sou do PT e quero criticar o PSDB. Não, eu reconheço coisas positivas. O prefeito da Praia Grande tem uma rede, né, bem estruturada de assistência às mulheres vítimas de violência, inclusive com a participação da Defensoria Pública. Nós, né, membros do Conselho, já estivemos em reunião lá para conhecer essa experiência, trazer a experiência para Cubatão. Só que é como o Carol falou, a gente vai, faz um esforço, traz, né, se alimenta dessas boas práticas, traz a política desenhada e a prefeitura nos vira as costas, né? Nem sequer retorna os nossos ofícios, né? Ou justifica, né? Qualquer coisa. É inexplicável mesmo esse tipo de comportamento. Cumprimentar aqui. Você vê, gente, só temos mais 15 minutos. Eu falei para vocês que passa rápido. O Carlos Figueiredo também, boa noite, Paula. Vamos trazer as mulheres de volta para a política. A Cristina falando, concordando com a gente aqui, que conseguimos criar a rede, né? Com garra e com vontade. Paula, sumiu o áudio? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá. Não, então deve ser um problema, assim, às vezes é dela mesmo, da conexão, acontece mesmo. Principalmente aqui em Cubatão, a gente oscila muito, né, nossa conexão, às vezes eu tenho dificuldade mesmo. Bom, gente, a gente já vai caminhando aqui para o final, porque hoje eu estou com uma noite super apertada. Eu não sei se eu contei para vocês, eu acabei aceitando mais 2 convites, então eu vou fazer mais 2 lives ainda, uma das 8 às 9 e uma das 9 às 10. Essa das 9 às 10 é justamente com as demais pré-candidatas do Partido dos Trabalhadores nas cidades da região. Eu vou me reunir com a pré-candidata de São Vicente, com a pré-candidata, que é a Anália, a pré-candidata de Bertioga, que inclusive é uma servidora pública de Cubatão, a professora Lucélia, diretora de escola, com a Janaína, que é pré-candidata em Peruíbe. Então, nós 4 vamos fazer uma live, e a gente tem feito todas as terças-feiras um programa, né, no Facebook que a gente chamou de Baixada Santista em Debate. E aí nós estamos reunindo todos os pré-candidatos a prefeito e a prefeita, né, do Partido dos Trabalhadores aqui na Baixada Santista, para construirmos juntos um plano de desenvolvimento regional, porque a gente sabe e a gente tem essa consciência de que a solução para os problemas de cada cidade passa muitas vezes por articulação, né, com outros municípios para compartilhamento de equipamentos. Então, eu já vou levar essa proposta que vocês fizeram hoje aqui, da gente recuperar, né, no nosso futuro governo, o Centro de Referência da Mulher, não como uma casa-abrigo de atendimento a mulheres vítimas de violência, mas como um centro de referência público, né, que possa fazer capacitação, né, atendimento psicológico e social às mulheres vítimas de violência e trocar, então, né, o atendimento, esse tipo de oferta, né, que nós podemos oferecer neste equipamento com os municípios da região, para que a gente tenha também o apoio deles, por exemplo, né, no caso do abrigamento, né, numa casa sigilosa, né, para mulheres vítimas de violência. É essa a ideia, então? Uma coisa que eu acho, Paula, que tomar cuidado quando fala dos cursos lá no centro de referência, é assim, verificar qual é a demanda do mercado realmente, e oferecer, porque assim, existe um equipamento chamado Fábrica da Comunidade, que também não existe, que não está funcionando. Mas esse equipamento, ele tem a obrigação... Eu acho que eu vou batizar Cubatão de OS, né? Que é aquele, sabe, o mágico de Oz, né? Aqui tem equipamento que existe, mas que não existe, né? E aí esse equipamento ele tem essa obrigação de oferecer. E tomar cuidado, não tenho nada, eu acho que o artesanato realmente, ele gera renda, mas não focar só nisso, né? Porque acha que mulher tem que ser só crochê, só tricô, só... Né? Abrir esse horizonte, quais são as perspectivas de emprego? Você até pode ter,
Até pode ter crochê, tricô, mas tem que ter outras coisas, porque a mulher também não se restringe a isso. Perfeito, nossa, Erenita, você falou muito bem. E assim, conta um pouco da experiência na Soroptimista, aproveitando, porque eu não mencionei isso, mas a Erenita, até anteontem, né, era presidente do Clube Soroptimista de Cubatão, que tem projetos maravilhosos de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, um projeto em parceria com o Instituto Federal, e também um projeto para meninas, né, de Sonho e Realize, né? Para a realização de sonho de meninas. Conta um pouco disso, porque eu acho que também nesses projetos você teve a oportunidade de captar essas demandas, não é? Por aperfeiçoamento profissional, o que seria mais adequado para as mulheres nos tempos modernos de hoje? Então, nós estamos, hoje, na verdade, é o meu último dia, né, encerra hoje. Já repassei o cargo, né? A gente já repassou, continuo otimista. E o Soroptimista, ele tem o objetivo de empoderar mulheres também para poder viver os seus sonhos. Então, assim, muitas mulheres, elas sonham e deixam para trás por conta de situações de não conseguir alcançar para um estudo. Então, a gente foca muito isso, de voltar a estudar, de capacitar. E as meninas também, a gente fala muito do o Sonho e Realize é um projeto que eu amo de paixão. Você trabalha com adolescentes e muitas vezes você vê a falta de perspectivas, o quanto essas meninas acham que elas não são capazes de alcançar aqui. Então, nós também trazemos profissionais para falar da sua vivência e das dificuldades que tiveram para... Né, a Paula não nasceu advogada, não nasceu presidente lá da Comissão de Mulheres, né, ela teve que ralar bastante, ela teve dificuldades. E muitas vezes outras mulheres passaram, né, não nasceram também em berço de ouro para conseguir alcançar o que sonhar, mas tem que ter foco, e a gente trabalha muito, muito isso, e trabalha o empoderamento feminino juvenil e das mulheres, né? O trabalho, nós somos 12, é um trabalho voluntário, né? Então são mulheres que dedicam o seu tempo fazendo esse, né? E também a gente aponta algumas, né? Muitas mulheres falam disso, da necessidade de geração de renda e da necessidade, por exemplo, a última mulher que a gente estava, a moça que a gente estava apoiando, ela trabalha na BC Marbas, e ela é catadora de material reciclável. O sonho dela é fazer um curso de soldadora no Senai. Então, ela teve que voltar, porque ela tinha parado, acho que na 5ª série, né, do ensino fundamental, tem que ter pelo menos... E a gente estimulou, ela está super feliz, voltou a estudar e mostra para a gente. Né? Então, é isso, é incentivar a mulher, ela acreditar que ela pode. Né? Isso é muito, muito legal, quando você vê que a mulher, ela cria, né, ela se sente empoderada. Na verdade, a gente não empodera, a gente faz nascer, brotar dela aquela força interna que tem. Né? Então, isso é bem legal. Sabe uma coisa que eu escutei outro dia? Eu fui uma reunião, foi uma live que eu fui convidada para falar sobre participação das mulheres na política. E era assim, para as advogadas, né, da OAB, foi uma live organizada pela OAB de São Paulo, com todas as mulheres membros, né, das comissões das mulheres advogadas das seccionais aqui da região. E uma coisa que eu escutei que eu achei muito boa é que as mulheres, quando elas estão saudáveis, elas são unidas, elas se apoiam umas às outras. Quando você vê aquele comportamento de desunião, né, de disputa, é porque aquela mulher, ela tá adoecida provavelmente por uma situação de violência que ela viveu, que ela vive, né? E se você consegue garantir essa condição, né, de saúde para ela, saúde psicológica, as mulheres, elas desabrocham, né? Não é que eu quero usar essa metáfora assim, feminina da flor, mas eu percebo isso mesmo. Você dá condição, ela desabrocha e ela não ajuda só ela. Eu percebo muito essa preocupação que a mulher tem com o cuidado da sua família, da sua comunidade. A mulher, ela é muito estruturante, né? Do território onde ela vive. Então, sempre esse benefício não fica para ela. É um benefício que muda a vida dela, mas que transborda para todos que estão em volta dela. E o nosso interesse era realmente fortalecer a política pública. Porque
que como o nosso trabalho é um trabalho voluntário, ele acaba sendo um trabalho muito pequeno diante da demanda, né? Então, assim, é uma gota. Então, a ideia é essa. É possível fazer com pouco recurso. Se nós conseguimos, né, o poder público consegue também, porque tem profissionais que estão lá, que tem horário para cumprir, que tem um trabalho para fazer. Então, é possível fazer, sim, ampliar esse trabalho para os bairros, né, enquanto política pública. Gente, olha, tem um texto aqui enorme do meu pai. Aqui, ó, Antenar, Defesa da Mulher, 2 grandes convidadas, né? Eu estou desconfiada que quem fez esse texto foi minha mãe, viu? Porque meu pai não escreve tanto assim. Eles têm o telefone igual, sabe? Eles pegam um telefone do outro. Mas muito obrigada, viu? Não sei quem foi, se foi meu pai, foi minha mãe, mas muito obrigada. É isso mesmo. Dando parabéns e elogiando aí a nossa live. Aqui, foi a mãe, sim, porque ela fala, a aluna da faculdade, ela é professora, foi a mãe. Isso. O Lídio também é o nosso pré-candidato a vereador, também uma liderança comunitária incrível que eu conheci nesse processo, está junto comigo nessa caminhada das eleições 2020. Aqui, ó, perdi meu celular, estou me comunicando pelo celular do Joel. Isso mesmo. Linda, minha mãe, ela é maravilhosa. Não é só minha mãe, a minha mãe, ela é uma liderança feminista, promotora legal popular, né? Vai nas reuniões do conselho. Ela não está aqui por acaso, não. Ela integra mesmo essa equipe e essa união das mulheres em Cubatão. A Morgana aqui também, ó, falando com muita propriedade, falando que está delicioso o nosso papo. Obrigada, Morgana também, né, que é nossa primeira secretária, né, no Conselho Municipal da Condição Feminina. Olha, gente, minha companheira. Isso, nossa, tem ajudado muito, né? Também servidora pública, né, uma jornalista, assim, de primeira linha, assim, maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem assim, essa sorte, né, mas de ter mulheres assim muito fortes, né, muito competentes dentro do conselho, mas isso também não é por acaso, sabe? Eu acho que é fruto desse trabalho que a Querenita está falando, assim. A gente tem que despertar uma nas outras, né, esse potencial. E por isso que o trabalho, esse diálogo com a comunidade, o governo se abrir para a participação popular, se abrir para as parcerias. A gente tem tanta gente boa nas entidades do terceiro setor que se dedicam voluntariamente, como o Clube Soroptimista, tem projetos, né, que poderiam estar sendo apoiados. A gente não pode pensar que esse trabalho voluntário, que a gente adora, incentiva, ele é capaz de substituir a ação do Estado. Não é. Nós temos que exigir. Sim. Né, que o Estado ele tem que apoiar as iniciativas do terceiro setor e tem que dar retaguarda, porque eu me lembro, lembro de uma ação que a gente fez no dia, a gente foi lá no Bloco Cultural, né, o Conselho da Condição Feminina organizou uma palestra com alunos da rede pública. Eu lembro que eu fui falar lá sobre namoro abusivo, a delegada falou. E aí chegou uma das alunas, né, ficou muito emocionada, né, com a nossa palestra, tudo, foi lá e fez um depoimento que, olha, minha mãe é vítima de violência, eu assisto isso todo dia, não sei lá. O que a gente faz com isso? Então, assim, quando você vai fazer um trabalho social, você está meio assim, abrindo, né, uma porta, e dali vai sair um monte de coisa que você tem que ter retaguarda depois para trabalhar. Assistência social, psicológica, né? Porque não é uma... é um assunto muito complexo, né? Tem que ter um fluxo e um protocolo de atendimento. Você não sabe... Exatamente. Entra. Então, assim, a gente... às vezes eu até, né, nas reuniões do conselho, assim, sempre chamava atenção que a gente não pode fazer o papel da prefeitura, porque nós não estamos capacitadas para isso, a gente não tem orientação, não temos capacitação para isso, para ficar fazendo atendimento de mulheres vítimas de violência. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é exigir que a prefeitura estruture um serviço para isso,
porque ela tem gente qualificada, e se não tem, ela tem recurso financeiro para contratar, seja por meio de parceria, ou seja por meio de concurso público, que seria o melhor, né? Então, eu acho que esse é o compromisso que a gente tem que fazer. Eu, como pré-candidata, é um compromisso que eu faço aqui publicamente. Eu estou num processo de elaboração do meu programa de governo e eu quero incorporar essa proposta. A gente tem que o Centro de Referência da Mulher tem que voltar a ser um centro de referência. Concordo, Erenita, você chamou a atenção, está certa, não é um centro de artesanato. A gente não pode tratar as mulheres, né, como... Elas não são mais donas de casa. A mulher do século XXI é uma mulher que trabalha com tecnologia, mídia social, né? A gente tem que ver o que o mercado precisa, né? E se é soldadora, né? O que for, né? Acho que lugar de mulher é onde ela quiser, não é? Esse é o nosso lema. Isso. Então a gente tem que, até a definição desses cursos, né? Dessas ofertas de capacitação, educação à distância, tem que ser feitas de forma participativa, tem que ouvir a sociedade, ouvir o mercado, né? E procurar identificar o que vai trazer, porque esse é um ponto nevrálgico, garantir a autonomia financeira das mulheres. Isso é o que vai garantir que ela não seja vítima de violência amanhã, porque muita mulher sofre violência porque depende economicamente, né, daquele agressor, ou acha que depende, né, porque se sente incapaz de correr atrás do seu sonho, né, de outras oportunidades. Então, é uma tarefa muito difícil, muito complexa, e eu só tenho uma última coisa que eu não posso esquecer de falar, é que todo esse trabalho que hoje, por mais que a gente esteja reclamando aqui, né, que aqui em Cubatão está desestruturado, não existe, mas ele é fruto de um trabalho que começou lá no governo federal, no governo Lula, que foi a organização da política nacional, né, para as mulheres, criação de uma secretaria especial, criação de... foi exigido dos estados e dos municípios a elaboração de planos, né? A gente estava caminhando no mesmo sentido da construção de um sistema único de política para as mulheres, como tem no SUAS, né? Como tem no SUS. Infelizmente, né, sofremos um golpe em 2016, esse projeto ele acabou não se concluindo, e daí também reside algumas debilidades da política, como a Irenita mencionou, a gente não tem um mínimo, né, constitucional que deve ser aplicado na área, a gente não tem, diferente da criança e adolescente ou do idoso, a gente não tem um fundo, né, que possa financiar as políticas, que tenha autonomia, então... eu vou ter que terminar, que eu já estou atrasada aqui para minha outra live. Quero agradecer a presença de vocês, muita, tá? E é isso, esse papo só começou aqui. A gente vai continuar em outras instâncias e vocês tenham, né, quem está nos assistindo, em mim esse compromisso. Eu não sou, por acaso, a única pré-candidata mulher, não. Eu sou uma candidata, não sou pré-candidata mulher, sou pré-candidata feminista. Uma mulher que defende... sim. E é isso aí. Dá um final aí que eu tenho que desligar. Beijo. Valeu, gente. Obrigada. Eu quero agradecer também, só para deixar registrado rapidinho, para as mulheres e o povo em geral, ir lá e curtir nossa página, Conselho Municipal da Condição Feminina. Lá vocês acompanham nossas lives e acompanham principalmente, que é aberta à população, as nossas reuniões ordinárias que acontecem uma vez por mês. Então, a Ângela está falando aí rapidinho do sistema de referência e contra-referência, que é um pouco do que a gente falou, né? De ter moeda de troca, de você referenciar para algum serviço, voltar, você ter um fluxo de atendimento, você ter... E olha, só também queria dizer o seguinte, eu não sou contra o artesanato, não, viu? Tem muita mulher que faz trabalho lindíssimo, também geração de renda, também só acho que não tem que ser só isso, entendeu? Tem que abrir para outras coisas também. Perfeito, é isso aí. Valeu. Obrigado, Paula. Gente, tchau. Beijo. Tchau.